Vamos acionar nossa reportagem ao vivo. A gente sai do Rio de Janeiro com o Viga e chega a São Paulo para ouvir a Beatriz Manfredini, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, avalia liberar a venda de autoteste para detectar dengue, dada a quantidade de pessoas contaminadas ou com suspeita, né? E a Bia vai explicar para a gente como é que deve funcionar essa medida caso ela seja aprovada. É uma boa também para desafogar hospitais e pronto-socorros, né, Bia? Bom dia para você. Colombo, é uma boa e deve funcionar mais ou menos nos moldes do que a gente viu acontecer lá atrás com a Covid-19. Bom dia para você também, para a Lívia, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, qual a ideia da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Liberar os autotestes de dengue para que as pessoas possam comprá-los na farmácia e fazer o autoteste ali na farmácia mesmo, em casa, e ter então um diagnóstico positivo ou negativo para a doença. A ideia com isso é justamente dar mais celeridade a esse processo de diagnóstico, para que as pessoas possam se cuidar corretamente, para que desafoguem um pouco unidades básicas de saúde, pronto-socorros e também hospitais. A Anvisa já tinha falado nessa possibilidade na semana passada e ontem, em entrevista, o presidente da agência, Antônio Barra Torres, confirmou então que eles estão analisando essa ideia. A gente até separou um trechinho da fala de Barra Torres, vamos acompanhar. A dengue é uma doença de notificação compulsória, então é necessário que haja uma política pública gerada pelo Ministério da Saúde nesse sentido e que contemple, mesmo no caso do autoteste, aquele que o próprio cidadão poderá realizar, haja também um mecanismo de que os sistemas de monitorização sejam notificados, sejam avisados para que se possa justamente computar todos esses dados em todo o Brasil. Claro, então Barra Torres fala sobre a importância de, mesmo com os autotestes, a gente não perder o controle, né, desses diagnósticos, desses casos positivos e negativos, para que a gente continue conseguindo contabilizar. Ainda não tem prazo para a Anvisa aprovar ou não essa venda de autotestes para dengue nas farmácias, mas a própria agência disse que em breve deve falar mais sobre o assunto. Além disso, a Anvisa também aprovou um outro processo que dá celeridade à análise de qualquer tipo ali de teste, de diagnóstico para dengue. Aí não só o que a pessoa faz sozinho, mas testes feitos em hospitais, em farmácias. A ideia é que os pedidos de registro, né, e de avaliação que já estão protocolados e o que serão protocolados nos próximos 60 dias sejam analisados mais rapidamente, justamente para que o país tenha mais formas de analisar de forma rápida esses casos. Para a gente fechar, Colombo, vamos dar um panorama da situação da dengue aqui no país. Até agora nós temos mais de 1,5 milhão de casos prováveis contabilizados, isso a nível Brasil, 391 mortes pela doença e 854 mortes em investigação. Importante a gente dizer que 8 estados e o Distrito Federal já decretaram situação de emergência para a dengue e que ontem o Distrito Federal chegou à marca de mais de 100 mortes pela doença, 109, de acordo com o boletim mais atualizado da Secretaria de Saúde de lá. A gente fala daqui de São Paulo, então por aqui nós temos 58 mortes, 148 em investigação e quase 190 mil casos registrados. Colombo. Valeu, Bia. Curioso saber que até hoje a gente não tem autorização para autoteste para detecção de dengue, né? Claro que a gente está vivendo um momento específico dessa doença, histórico, no mau sentido dessa doença aqui no país, mas já houve outros momentos muito graves também. Até hoje não houve uma discussão mais consequente, mais contundente a respeito da autorização desse tipo de teste, que é um teste relativamente simples de ser feito, né? A experiência com a Covid poderia ter ajudado a gente a andar um pouco mais rápido com essa burocracia, porque agora até a avaliação da autorização para o autoteste corre o risco da coisa melhorar, o assunto cair no esquecimento e ano que vem alguém lembrar também no fim da pandemia ou em meio à pandemia, né? 6h29.